Graças e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. Nessa sexta-feira, eu declaro o favor do Pai, te dando proteção, te dando saúde, te trazendo os recursos necessários para o seu cumprimento do propósito que o Pai colocou na sua vida. Eu declaro sobre a tua casa, uma casa cheia de toda sorte de bênçãos, de tudo aquilo que é bom. O Senhor te faz fecundo, te multiplica, expande as suas fronteiras, Ele te dá herança e Ele te leva a dominar sobre as circunstâncias. O Senhor é bom, a sua obra, a sua maravilhosa obra do Calvário e da ressurreição, colocou você assentado no trono com Cristo Jesus e você reina nesta terra através dele, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, Jaque. Bom dia, Débora. Aqui não, Jack. Amém. Bom dia, André, parente, Manuel. Tudo bem contigo, Manuel? Olá, amados Sueli, Sérgio. Amém. Pacos, é isso. Amém. Louvado seja Deus. Noimar, Guilherme. Bom dia a todos vocês, o nome poderoso de Jesus. Amém. Fechando aí mais uma sexta-feira, louvado seja o Senhor, estamos na série de Salmos, caminhando certamente aí para finalizar os Salmos, mas hoje ainda Salmo 107, amém? São 150 Salmos, vamos continuar com a palavra do Senhor. Esses Salmos são Salmos de louvor a Deus, louvado seja o Senhor, bom é louvar o nome do Senhor, e hoje seja um dia também onde o Espírito Santo desperte o seu espírito para louvar a Deus. Amém? E o salmista diz, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Mais uma vez, esses salmos, os últimos 3 salmos que temos lidos, o salmista constantemente leva o povo a expressar o louvor sobre a bondade de Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia aqui é graça. Amém? A palavra recebe, que significa para nós graça, amém? Tenho explicado isso ao longo do caminho. Então, render graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus é bom. Em todo momento, em todo tempo, Ele é bom e a sua graça dura para sempre. Hoje, a graça de Deus permanece sobre você. Amém? Não alterou. Não importa se você brigou com a sua esposa ontem, não importa se você amanheceu aborrecido, a graça continua sobre a sua vida, disponível em favor. Deus está de braços abertos e com um sorriso nos lábios, olhando para você, atento ao seu clamor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua bondade, a sua graça duram para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Então nós devemos nos alegrar e profetizar e declarar toda a bondade do Pai, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte, do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidade em que habitassem, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Esses salmos falam sobre os feitos e as maravilhas de Deus relacionados ao seu povo. E aqui conta a trajetória de Israel também no deserto. Sabemos que no deserto não faltou coisa alguma para aquele povo. Apesar de não terem uma residência fixa, estarem a caminho de uma, eles foram guardados durante o dia pela nuvem, à noite pela coluna de fogo. Deus mandou água, Deus saciou aquele povo com carne, segundo o desejo deles, e manava, né? Vinha dos céus o maná descia a cada madrugada e o povo tinha alimento suficiente, um alimento certamente muito substancioso para a caminhada no deserto. Então, eles chegaram a um ponto, famintos, sedentos, e clamaram ao Senhor. Bem, aqui neste salmo você vai ver muitas vezes Davi repetindo essa expressão, clamaram ao Senhor, e o Senhor os livrou das suas tribulações. Este é um princípio espiritual que nós sabemos que devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, e com ações de graças, confiando que Ele ouve, que Ele cuida de nós, e por isso
A paz de Cristo, que excede o entendimento, guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Deus quer que você caminhe em paz. A paz é o árbitro. A paz deve ser permanente em nós. Quando você perceber que perdeu a paz, ore no Espírito, procure louvar ao Senhor, mude os seus pensamentos, exercite o teu homem interior, robusteça, né? Fortaleça o seu homem interior a fim de sobrepujar, né, toda aflição na sua alma. Mas quando há inquietação lá no interior do seu coração, o Espírito Santo deve estar te falando algo. Então pare, atente-se, perceba, gaste um tempo maior buscando ao Senhor, na presença de Deus. Não tome decisões precipitadas. A Bíblia diz que o sábio, ele ouve, o sábio, ele procura o conselho. Então, procure o conselho do Senhor antes de decisões que possam impactar muito a sua vida. Amém? Aquilo que é do Senhor é permanente. Então, o Senhor livrou de suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por sua graça e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Aleluia, isso é poderoso. Quando Maria recebeu a mensagem do anjo Gabriel que ela teria o ente, o ser divino, Deus, habitando no seu ventre, ela disse assim, que o Senhor, ele despede vazio os fartos, mas ele alimenta, ele farta os famintos. Oh, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós teremos fome e sede de Deus. Existe uma diferença entre o natural e o espiritual. No natural você come e se enche, está satisfeito. Mas no espiritual, quanto mais você come e bebe de Deus, mais você quer Deus. Quando as pessoas estão raquíticas, presas nos seus próprios pensamentos, neste mundo, enfraquecidas, é porque elas não estão comendo direito. Você sabe que 2 princípios básicos para a vida são comer e beber. Deus colocou o homem no jardim, pelo poder dele, ele gerou o homem, soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. E o homem, então, tinha que comer da árvore da vida para manter a vida divina. E ele eternamente seria um ser espiritual. E da árvore saiu o rio. Nós sabemos que o corpo não pode ficar sem água. Então, beber e comer são princípios espirituais. Precisamos ter fome de Deus. E este é o princípio. Quando você tem fome, quando você busca algo por causa de fome, quando algo se torna um desejo ardente, uma palavra com cautela a ser dita é obsessão, né? Falar obsessão parece ser uma coisa muito neurótica ou uma palavra extremamente negativa, mas num sentido positivo é um desejo ardente por algo. É a paixão. A Bíblia usa também a expressão ciúme, o desejo ardente. Quando você tem fome por Deus ou fome por algo, Deus vai saciar você. Amém? Saciar você. Isso envolve a perseverança, a busca. Jesus disse, quem pede, recebe. Mas há um nível mais profundo. Busca, acha, mas há um nível mais profundo. Bate e se abre. Isso mostra a intensidade do que nós queremos. E nós sabemos que o Senhor colocou desejos no nosso coração. Cada um de nós tem uma paixão, algo que mexe com você, algo que mexe com a sua, né, emoção interior, algo que leva você, às vezes, à indignação, às vezes, à própria ira, manifestação impetuosa, né, de um desejo de mudança. Sempre há algo em nós que o Espírito Santo colocou. E isso aponta para aquilo que é a nossa missão na vida. Nós sabemos que Deus criou as coisas para a solução de problemas. Tudo existe para solucionar um problema, certo? Jesus veio para solucionar o problema do pecado. E assim, Deus coloca dentro de você algo para solucionar o problema nessa geração. O problema de alguém, o problema para uma geração, problema para uma cidade, problema para a vida das pessoas. Então,
tudo que Deus coloca em nós tem um propósito, e quando você percebe esse propósito e você persegue um desejo, você vai ter respostas de Deus. Amém? Porque Deus sempre faz isso. Ele descedenta a alma sequiosa. Ele satisfaz. E ele farta de bens a alma faminta. Se você tem fome e sede, você é um bem-aventurado, disse Jesus, porque você vai receber do Senhor. Amém? Nós vivemos uma geração muito rasa, muito superficial, você sabe disso. A média, por exemplo, das palavras que nós gravamos de praticamente 1 hora em média no YouTube, normalmente as pessoas assistem 15 minutos, 20 minutos é a média de ouvir uma palavra. Os vídeos nós queremos pôr na velocidade 1x, 2x, 4x daqui a pouco, até que o cérebro perca o sentido. Então vamos numa velocidade rápida, processada, porque parece que tudo para a gente cansa demais. Meditar é um exercício muito difícil. Mastigar, ruminar algo, pensar, buscar, insistir, bater até que é algo muito doloroso às vezes para a alma. Mas todo amargo é doce para a alma faminta, sabia? Então a alma, quando tem fome, quando tem sede, quando, como Davi, lá no Salmo 63, ele diz: Senhor, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Ele orou essa oração no deserto, ele estava num lugar de terra seca, sedento no corpo e sedento na alma, no espírito por Deus. O nosso espírito quer Deus. Você precisa compreender que o seu espírito sempre quer Deus. Ele sempre te levará para Deus. O seu homem interior, ele tem um destino, que é Deus. Deus se misturou em nosso homem interior pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. Então ele sempre nos conduzirá para Deus pelas veredas da justiça. Sempre, sempre nos conduzirá. Sempre nos conduzirá pelo caminho da paz. Sempre, sempre nos conduzirá pelo caminho da paz. Para que a alegria do Senhor também exista durante o caminho. Durante esse caminho. Amém? Você não precisa ser alegre só porque alcançou um destino. Só porque alcançou o êxito de algo. Você pode ser alegre, deve ser alegre durante o caminho. Porque o Espírito nos conduz na paz e na alegria e na justiça. Amém? É assim que ele nos guia. Bem, faminto. Oh, como ansiamos pessoas famintas por Deus, reuniões onde as pessoas vêm com muita fome de Deus. Elas não ficam perdendo tempo, olhando as coisas, observando o ambiente, mas elas estão lá cultuando a Deus porque tem fome e sede de Deus. Como é triste a apatia, como é triste quando percebemos irmãos às vezes mornos. Jesus diz em Apocalipse sobre aquela igreja que se julgava abastada, cheia de si, orgulhosa. O Senhor disse para ela se arrepender, que eles tinham que comprar colírio para os olhos para que pudessem ver. Eles estavam nus, precisavam de vestes da graça do Senhor sobre eles, e eles se julgavam cheios. Eles tinham recursos, então achavam que não precisam de nada. Quando você chega cheio de si diante de Deus, você é despedido vazio. Mas se você se esvazia, é o poder do vazio, poder do vazio. Lembra do profeta dizendo para a mulher pegar vasilhas vazias, para que elas pudessem ser cheias. Se ela pegasse vasilhas, cheias, elas não podiam ser cheias. Então, antes de ser cheio, você deve se esvaziar de si. Este é, de fato, o caminho daqueles que atraem milagres. Eu me lembro do testemunho de John Lake, que foi um grande homem usado por Deus com cura divinas no passado, na África, até nos Estados Unidos. E ele fala muito disso, que ele viveu a sua infância com muitas perdas. Se eu não me engano, ele perdeu em torno de 8 familiares. 8. Quando ele casou, a esposa adoeceu, ficou com um problema mental, perdeu um filho. As coisas foram, assim, de mal a pior, como se diz. E ele era servo de Deus e viveu uma vida condicionada a enfermidades, a perda de parentes queridos. E ele, então, começou a ter fome, começou a ter interesse por uma mudança, por descobrir esse poder da cura que existe no Evangelho.
Ele foi um dos homens mais bem-sucedidos no ministério de cura divina na história da igreja, na história. A cidade que ele morava foi considerada a cidade mais saudável dos Estados Unidos enquanto ele viveu lá, porque as pessoas eram curadas. Mais de 100.000 enfermos que ele orou foram curados. Impressionante. Mas algo que ele conta na sua biografia é essa fome que surgiu no coração dele. Então você tem fome pelo quê? O que mexe com você? Hein? Então você nunca alcançará, de fato, o seu propósito se isso não se tornar para você uma paixão, uma obsessão. Entende isso? Um desejo ardente por. Faça sol, faça chuva, não importam os fracassos. Se o justo cai 7 vezes, o Senhor o levanta. Você falhou, errou, mas você não desiste. Não desiste. Você permanece, você aprende com os erros, você aprende com os outros, você aprende novas lições. Então, fracasso não é uma palavra que está no seu vocabulário. Não é. Você não é um derrotado. Como Paulo disse, nós podemos ser abatidos, mas não destruídos. Podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Vamos enfrentar muitos sentimentos, é verdade, negativos, mas não seremos destruídos. É uma decisão da fé. O que nós vamos viver pela fé, Jesus nos ensinou a orar sem esmorecer. O escritor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, disse que nós que colocamos a mão no arado não devemos olhar para trás. Você não olha para trás. Se você olhar para trás, um pequeno desvio vai desviar você do caminho, do propósito de Deus. Olhe para frente, para aquele que está à frente, que é Jesus. Amém? Em outras palavras, olhe firmemente para Jesus. Então, deixe o Espírito Santo atiçar em você a chama de uma paixão. Qual é? Qual é? Qual é? Homens de Deus, mulheres de Deus são assim. Por toda a história. Davi tinha paixão pela presença de Deus. Ele foi capaz de dizer, Senhor, eu tenho fome, sede de ti, como a terra árida. Ele tinha paixão pela presença de Deus, que ele quis edificar uma casa para Deus. Ele quis edificar a casa. Isso estava no coração de Davi, que se alinhou com o propósito eterno de Deus. Mas Davi não sabia. Deus não havia revelado para ele. Mas havia um desejo, porque ele amava a presença, então ele queria morar com Deus. Por isso que ele escreveu, um dia nos teus atos vale mais que 1000 em outro lugar. Por isso que ele falou, Senhor, prefiro estar à porta da tua tenda do que milhares de dias em outros lugares. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi por isso que ele criou uma tenda e cercou ela de louvores a Deus 24 horas, com turnos 24 horas durante todo o seu reinado, anos e anos, praticamente 30, 40 anos. 30 anos ele fez isso, no mínimo, 30 anos do seu reinado. Amém? Ele colocou louvores, cercou a arca do Senhor. Por quê? Por causa de uma paixão. Você vê Moisés. Moisés tinha algo por aquele povo. Moisés tinha algo por ser o libertador de Deus. A Bíblia diz que quando ele era criança e havia um decreto de morte no Egito, seus pais entenderam que ele era formoso. A palavra formoso ali tem no sentido de um melhor momento, melhor tempo para algo. Que eles entenderam, e Moisés entendeu também, quando crescido, que ele tinha um propósito de ser o libertador. Tanto é que ele tentou fazer isso com a sua própria mão, matando um egípcio. Então perceba que havia uma chama dentro do coração dele. Ele foi treinado por Deus. Mas quando o povo se rebelou contra Deus, quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus disse para Moisés, Moisés, deixe-me passar, por assim dizer, eu vou aniquilar esse povo, eu vou acabar com esse povo e de ti eu crio uma nova linhagem. Moisés falou, não, se o Senhor ferir esse povo, risco o meu nome do livro da vida. Uau, risco o meu nome do livro da vida. Olha, irmão, por mais que eu ame você, eu não falaria isso. Senhor, se o Senhor, eu não conseguiria falar isso. Eu amo Jesus, eu quero ir para o céu, amém? Eu quero ir para o céu. E eu acho que esse é o sentimento comum entre nós. Mas havia nele uma chama, um desejo por abençoar aquele povo, a tal ponto que ele colocou em xeque a sua própria eternidade. Havia paixão para esses homens, paixão, amém? E essa paixão, que essa fome
produziu resultados. Você vê isso na história secular, não é na história secular, não é assim. O cara abre uma empresa, quebra uma vez, ele fala, não vou desistir. Quebra de novo, não vou desistir. Quebra de novo, não vou desistir. Ele aprende, aprende, aprende e de repente, bum, ele prospera. Bem, você vê isso na vida normal. Por quê? Porque está baseado num princípio espiritual. Foi Deus que criou tudo, não foi o diabo, não foram as pessoas. As pessoas não inventam regras, códigos para serem vitoriosas. Elas têm que seguir princípios. Também os princípios, eles são espirituais, porque tudo que existe no mundo tem origem no espiritual. O espiritual vem primeiro. Daí é a fonte, né, de todas as coisas. Bem, mas é maravilhoso, né, quando nós temos irmãos que têm sede, fome de Deus. Eles não vão apenas para se reunir com outros irmãos, isso é muito bom. Eles não vão apenas para, né, ter depois um tempo de comunhão, isso também é muito bom. Mas clubes sociais têm isso, Rotary tem isso, outros clubes têm relacionamentos sociais. As pessoas têm as suas amizades, e isso é muito bom, no sentido do relacionamento. Mas fome de Deus, entende isso? Sede por Deus. Quando você se reunir, tenha sede, fome de Deus. Fala, Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver. Tira as escamas dos meus olhos. Permita-me ver o Senhor. Amém. Isso é maravilhoso, isso é poderoso na nossa história. E Davi, então, ressalta isso. Essa era uma paixão de Davi, né? Presença de Deus. Os que se assentam nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e ferrolhos, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então veja que quando você rejeita a palavra de Deus, você sofre. Também sofrimento pode vir na nossa vida por rejeitar a palavra de Deus. Assentar-se aqui à sombra da morte. Quando Davi escreveu o Salmo 1, muito conhecido, ele diz, antes, essa pessoa que é bem-sucedida, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É uma paixão, certo? Então você tem um desejo por conhecer a Deus, um desejo por conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa é uma meta que eu procuro na minha vida, conhecer o Pai, conhecer o Espírito, conhecer a Cristo. São três pessoas, um Deus, três pessoas. Conhecer o arquiteto, a fonte, o Pai que nos amou e nos ama tanto. Conhecê-lo. O próprio Pai nos ama, disse Jesus. Como Jesus destacasse o Pai, a pessoa, o Pai me ama. Ele é meu Pai, Ele me originou, Ele me salvou. Essa mente idealizadora, esse soberano, é o Pai. Conhecer o Pai, você precisa conhecer o Pai. Conhecer o Filho, Jesus, a vida, o caminho, a verdade. Ele é o Deus também todo-poderoso. Conhecer o Espírito Santo, nosso guia, nosso companheiro. O Emanuel, o Deus presente, é o Espírito Santo. Amém. Então, relacionar-se com eles. Por isso que Paulo diz que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito sejam convosco. Convosco, assim como fé, esperança e amor permanecem, a fé aponta para a graça, para o Filho. O amor aponta para o Pai, o arquiteto. E a comunhão aponta para o Espírito Santo, a esperança, para que desfrutemos de toda a obra de Deus. Amém? Mas isso envolve simplesmente desejo. Amém? O Senhor diz por boca do profeta Isaías assim, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Se quiserdes. É interessante, tem muita gente que não quer. Ele quer essa vidinha medíocre que ele vive, esse casamento sem graça que ele vive, essa rotina hipócrita que ele vive. Ele quer essa vida comum, para os normais. Não, mas aquele que fala, eu não sou dessa terra, não sou desse mundo, diante de tanta riqueza da palavra, eu vou viver, né, de uma maneira inexpressiva do poder de Deus. Não. Você nasceu para dominar a terra, irmãos. Dominar sobre todas as obras das mãos de Deus. Quando Deus criou o homem, os abençoou. A bênção de Deus é concluída no domínio. Dominar sobre as circunstâncias. Então Deus disse, eu sou dono de todo o ouro e de toda a prata, das malhas da terra. Uau! Por que Deus pôs tanta riqueza na terra? Para quê? Para o diabo?
que possuiu a terra como um Deus desse século? Claro que não. Ele colocou a riqueza na terra, a abundância, a exuberância para você, para nós, filhos de Deus. Então você pode exercer domínio sobre isto. Você pode exercer domínio. Por isso você tem que chamar os recursos à existência na sua vida. Você tem que compreender que você é uma autoridade, rei, sacerdote, e a sua boca tem autoridade em Cristo Jesus para comandar as circunstâncias. Agora, não desista, não desista. Persiga o sonho que Deus colocou dentro de você. Persiga, alinhe a sua agenda de acordo com esse propósito. Você encontrará nele satisfação. Amém? Satisfação. Então, nós vemos esse princípio lindo aqui, né? Fome e sede por Deus, a alma que busca o Senhor. O salmo é bem grande. Eu vou pular aqui um pouco. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Vou lá para o verso 20, que é um texto lindo. Diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amém? Então, quando Deus curou o povo, quando o povo saiu do Egito, não havia entre eles um só inválido, diz os Salmos também. E o Senhor fez o quê? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra revelada, que é Cristo Jesus. Deus envia a sua palavra para a nossa cura. Por isso que você deve ouvir, 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 ouvir. Eu li algo uma vez de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin impactou a minha vida na juventude, seus escritos. E eu assinava até a revista dele, Word of Faith, a Palavra da Fé. E na época que era difícil até chegar no Brasil isso. Bem, e ele conta que quando ele não entendia algo, ele era o mestre, ele virava às vezes madrugadas. Ele virava madrugadas acordado, tentando descobrir aquilo. Porque ele tinha uma sede, uma fome pela palavra. Por saber sobre algo. Havia dentro dele esse chamado. Então existem coisas que movimentam você à ação. Esse movimento. Né? Esse impulso do Espírito Santo. Entende? Esse impulso. Isso está alinhado com a sua unção. Está alinhado com o seu chamado. Então perceba isso. Bem, e eu uma vez li isso dele, e ele orava muito, o texto que eu aconselho muito vocês também a orarem, Efésios capítulo 1, 16, para que o Senhor, Pai da glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a primeira parte dessa oração de Paulo, que é uma oração riquíssima, para que possamos ver o que não vemos, amém? Porque tudo já está estabelecido. Somos nós que precisamos ver, enxergar essas coisas. Aí, ele diz que orava isso muito, por muito tempo. E quando ele estava lendo isso, devia ter passado uns 20 anos, né, desde que ele começou a orar sobre isso e obteve muitas revelações. E ele disse assim, se eu não tivesse conseguido até hoje, eu ainda estaria orando. Eu achei realmente algo fantástico. Né? O poder da determinação, o poder de fome e sede, amém? Fome e sede, fome e sede. Existe um poder no vazio. Poder, Senhor, eu quero a tua palavra. Senhor, eu quero a tua cura. Senhor, eu quero experimentar. Eu quero, Senhor, eu quero. Quando eu era menor, foi menor nisso. Quando eu era criança, tinha aqueles comerciais. Não esqueça da minha Calói. Lembra do Esqueça da minha Calói? Tem alguém aí? Alguém aí não esqueça da minha Calói? Faz um ok aí no comentário, né? Não esqueça da minha Calói. Então, um comercial, né, da televisão, tinha lá um menino que queria uma Calói. E aí ele pegava bilhetinhos e colava em tudo quanto é lugar da casa. Aí chegava para dormir, estava lá no travesseiro. Não esqueça da minha Calói. Aí levantava, ia para o banheiro, escovava os dentes, e lá, né, no espelho estava, não esqueça da minha Calói. Aí o pai ia para cozinha, geladeira, tomar o café, estava lá, não esqueça a minha Calói. E aí o pai ia trabalhar, abriu a pasta para pegar os documentos e estava escrito lá, não esqueça a minha Calói. E no final, o que aconteceu? O menino ganhou a Calói. Amém. Jesus diz sobre esse poder de querer e não abrir mão. Querer e não abrir mão. Amém? Existe um poder no desejo. Ok? Existe esse poder
que é fome e sede. Biblicamente é a fome e sede. Eu quero, Senhor, eu quero. E você vai descobrir que não só as invenções mais espetaculares da Terra, as soluções para os maiores problemas da vida estavam baseadas nesse princípio. Estavam baseadas. Alguém se indignou tanto com um vírus que descobriu uma vacina. Thomas Edison diz, né, que ele era um cientista, ele foi o criador da lâmpada elétrica com filamento, sabe? Aquelas lâmpadas incandescentes. E ele fez muitas experiências. Dizem que ele fez 10.000 experiências para tentar encontrar aquele elemento que pudesse brilhar. 10.000. Ele usou até fio de cabelo como experiência. Bem, existe um poder nisso também. Então, o que motiva você? Qual é a sua necessidade? Talvez a sua necessidade também seja a oportunidade de você achar um tesouro escondido. Compreende? A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar e a glória dos reis é revelar. Deus oculta não para que não seja achado, ele oculta para ser buscado. Amém? Porque é um princípio de que quem busca, acha. E quando você achar, você vai desfrutar de um novo tempo, uma nova dimensão na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre essa sexta-feira, essa palavra do Senhor, que o Senhor que é bom, o Senhor que é misericordioso, gracioso, o Senhor que não nos condena, Jesus que não nos condena, mas nos justificou pelo seu sangue, ele te abençoa, ele te guarda, ele protege você, ele te conduz pela mão, o seu Espírito te guia, que a voz do Espírito Santo é clara no seu coração e você discerne os pensamentos de Deus, que o Senhor te colocará no lugar de fartura, que o caminho de Cristo destila fartura, porque o Senhor chamou, escolheu você, ele te protege por detrás, por diante, por cima de você está a mão de Deus e por baixo de você os braços eternos e ao seu redor a graça bendita do Senhor. Louvado seja Deus, porque ele é bom, e por causa das suas grandes e poderosas maravilhas. Tudo que ele prometeu é meu. Eu creio e eu não abro mão. Amém? Um abraço carinhoso. Até terça-feira. Não deixe de compartilhar com alguém da célula, os irmãos, para que também sejam abençoados. Em nome de Jesus, abraço a todos vocês, queridos. Amém. Amém.